Estamos começando mais um programa Dica Animal. E para você que está acostumado a assistir o nosso programa à luz do dia, hoje nós viemos gravar um programa noturno, porque nós vamos falar sobre morcegos. Você tem medo de morcego? Acha que morcego se alimenta somente de sangue? Se você é dessas pessoas, você não pode perder o nosso programa para ver o que é verdade, o que é mito sobre morcegos. Então acompanhe o nosso programa que está muito legal. Conforme conversado e combinado, hoje nós vamos falar sobre morcegos. E o Luiz Ricardo, que é biólogo especialista em morcego, a Carolina, que é estudante de biologia e também especialista em morcego, vai bater um papo com a gente para a gente quebrar alguns paradigmas que existem sobre a espécie e outras curiosidades, né, Luiz? Beleza. Então se apresenta aí para o nosso público. Bom, sou Luiz Ricardo, né? Sou biólogo. Atualmente estou me graduando também em medicina veterinária. Trabalho já com meio ambiente, trabalho com morcegos, trabalho com cavernas, já desde 2002 mais ou menos, né? Atualmente também sou técnico, né, de laboratório lá da Universidade de Guarulhos, né? Realizo um trabalho lá de laboratório com preservação de animais, conservação de cadáveres, assim. E também faço esse trabalho de educação ambiental com morcegos, né? Tenho aplicado cursos sobre manejo e biologia de morcegos também. E a Carolina, que é estudante de biologia, Carol, como que, além de estudar biologia, como que você sentiu essa aptidão aí pro morcego? Eu acho um animal fascinante, né? O único mamífero que voa. E a diversidade é muito grande, né? Então a gente vai apresentar várias curiosidades, né? E isso acabou me fazendo apaixonar pelos morcegos. Luiz, certo. Morcego. Normalmente quando a gente vai falar de morcego, as pessoas têm o hábito em dizer que é um rato de asa, né? Certo. Ou que ele vai voar no meu pescoço e vai começar a sugar meu sangue. Então só pra gente começar isso aí, é lenda ou não? É lenda. Os morcegos não são ratos que criam asa, né? Ou ratos velhos que criam asas, como o pessoal costuma falar. Os morcegos pertencem a uma outra ordem, outro grupo de animais, que inclusive são bem distantes dos roedores, né? Os morcegos, evolutivamente falando, estão mais próximos de nós humanos, né? A questão evolutiva, do que dos roedores, né? Os morcegos, eles têm a asa dele que é como se fosse a nossa mão. É uma mão, no caso, com membranas, né? Que possibilita o voo deles, né? Então ele tem uma mão modificada, com membranas que possibilita esse voo, né? A questão do morcego voar no pescoço, isso é lenda, isso é mito, isso não acontece dessa forma. Os morcegos hematófagos, eles têm outro tipo de comportamento. Eles são animais que eles ficam mais à espreita, eles esperam um animal, no caso um bovino, um equino ou um animal, né, um animal silvestre, ficar mais calmo, ficar tipo em repouso, indo dormir. Aí ele vai lá e faz o seu manejo, ele vai lá. Ele observa, ele vai lá, belisca, até ele vê que o animal está tranquilo, aí sim ele dá uma leve mordida assim, ele tenta só rasgar um pouco a pele, para poder, no caso na saliva dele existe um anticoagulante, ele vai ficar lambendo o sangue, ele não vai chupar, não vai sugar o sangue, ele não vai no pescoço. Em humanos é muito raro assim acontecer. Acontece alguns casos no interior, aí norte, nordeste, que as pessoas têm um costume de... tem que as casas são muito abertas, né? Então ele possibilita que ele entre lá, mas ele só vai fazer isso quando ele não encontra a sua alimentação. Não tem o equino, não tem o bovino ou outros animais. Então não é um animal de ataque, eu não tô aqui de bobeira, ou um equino, ou qualquer outro animal tá ali de bobeira, ele já vai chegar voando. Não, ele estuda antes, é um animal inteligente. É um animal inteligente, o morcego, você vê, das mais de 1.200 espécies de morcegos que existem no mundo, apenas 3 são hematófagas, apenas 3 se alimentam de sangue, né? Então, o Desmodus rotundus, o Dífila e o Diemus, né? Dessas 3, esses 2, né, o Dífila e o Diemus, ele se alimenta de sangue de aves. O Desmodus rotundus, ele se alimenta de sangue, às vezes de aves e muitas vezes sim de mamífero.
Então ele vai lá sorrateiramente, ele fica espreitando, ele vai lá, ele observa e faz a sua mordedura, né? Com esse anticoagulante, ele consegue que fique escorrendo sangue por mais tempo, então ele vai fazer a sua lambedura, vai tomar lá uns 15 ml, 20 ml, ele está satisfeito, ele vai embora. Então isso é uma informação importante, porque assim, pro leigo, até para mim mesmo, todo mundo acha que o morcego se alimenta de sangue. E pelo que você falou, de mais de 1.200 existem 3 espécies. Então é uma minoria que se alimenta disso, né? Sim. E, Carol, é comum achar esse tipo de morcego? O morcego hematófago, ele está restrito às áreas rurais, às áreas que são de mata. Ele não fica na área urbana, você não vai estar andando na cidade e encontrar um morcego hematófago espoliando alguém, se alimentando do sangue, chupando o sangue de alguém. Você nunca vai encontrar na área urbana. Ele está restrito a locais rurais e de mata. Até porque, em cima do que o Luiz falou, prioridade não seriam os humanos, e sim os animais, né? Isso, porque o humano, ele corre um risco muito maior de ser morto, né? Então, ele vai ficar num animal mais dócil, né? Que são as vacas, os cavalos, que vão estar dormindo de noite. E aí fica mais tranquilo para ele. E esses morcegos que normalmente se encontram em área urbana ou em forro, normalmente eles ficam mais escondidos em parte de telhado, né? Isso. Os morcegos que são da área urbana são os frugívoros e os nectarívoros. Nectarívoros, que são os que se alimentam de néctar, eles são encontrados mais em porão, edícula, aquela parte da casa, um cômodo que você deixa lá abandonado, deixou uma janela aberta, tem um vidro quebrado, ele acaba adentrando e fazendo um abrigo ali. E os frugívoros, eles ficam muito em beiral, ele fica em árvore, que nem bananeira. Bananeira tem muito o artibeus, o platirrinos, ele também fica muito em árvore. E a gente tem os insetívoros também, né? Que estão restritos a forro, né? Eles gostam de local, ele precisa de um local alto, ele tem um voo alto para poder pegar os insetos, né? E aí acaba trazendo, né, esse problema que não é um problema, porque você tendo um morcego no seu forro, ele pode controlar os pernilongos durante essa época de verão. Então é muito bom para o meio ambiente. Mas oferece risco? Por exemplo, eu estou na minha casa lá, fui, sei lá, mexer no forro e encontrei um bando de morcego lá. Outra pergunta, antes de eu te perguntar isso. Luiz, morcego vive em bando ou ele vive isolado? Não. Os morcegos, eles constituem colônias, né? Às vezes colônias gigantescas, por exemplo, existe a Bracken Cave nos Estados Unidos, que lá tem para mais de 2 milhões de morcegos. É a maior colônia de animais, de mamíferos do mundo, né? E, então, voltando, Carol, eu fui lá mexer no forro da minha casa e vi um bando de morcego lá. Eu corro risco? Bom, tem um risco, porque o morcego pode sim ser transmissor da raiva, como todos os mamíferos. E não é porque é mamífero que tem raiva. A gente não tem raiva, a gente não tá doente todo dia. Então, você corre o risco se você levar uma mordedura, né? E então, nunca colocar a mão. E tem também todos os manejos que dá para fazer a retirada do animal sem matar. Então, você tenta entrar em contato com alguém, alguma entidade da sua cidade, para você ter uma orientação correta. E nunca, jamais, em hipótese alguma, colocar a mão, tentar pegar, porque você pode levar uma mordida. Luiz, e normalmente existe um padrão de tamanho ou cada espécie tem um padrão? Existem morcegos muito grandes, muito pequenos? Certo. Então, a questão do tamanho dos morcegos, isso é bem interessante de estar explicando para as pessoas aí. O que acontece? Os morcegos, a cada espécie tem um padrão aí de tamanho, né? Temos morcegos que são do tamanho do meu polegar, são bem pequenos, e tem morcegos que são gigantescos, como as raposas voadoras lá que tem na Austrália, né? São morcegos que há relatos aí de 1,5 m a 2 metros de envergadura, são animais bem grandes. Bem grande. A gente vê, fica até assustado do tamanho, né? E aqui no Brasil, por exemplo, nós temos morcegos grandes também, não desse tamanho, mas temos morcegos que chegam aí a 50 centímetros aí de envergadura, 30 centímetros de envergadura. São morcegos bem menores do que esses de 2 metros aí, de 1,5 m de envergadura. Então nós temos, por exemplo, aqui mesmo na reserva aqui, nós temos os morcegos, os nectarívoros aqui, que são morcegos pequenos. São morcegos aí que têm uma envergadura de menos de 10 centímetros. Então
Depende muito da espécie. E a espécie depende da região? Sim, depende muito da questão, por exemplo, de oferta de alimentos. Né? Por exemplo, como ela falou, por exemplo, dos hematófagos. Os hematófagos estão mais restritos às áreas rurais, onde vai ter uma oferta grande de alimento. Na cidade, ele não vai ter oferta de alimento. Né? Por exemplo, na cidade nós encontramos os frugívoros, os nectarívoros, os insetívoros. Então, esses animais eles encontram bons locais para habitar, para formar suas colônias e também grande oferta de alimento. Já, por exemplo, numa zona já rural, uma fazenda, sítios, por exemplo, nós temos animais, por exemplo, temos morcegos que são, por exemplo, conhecidos como os pescadores, né? Que eles conseguem pescar, eles têm as ferramentas, né, para isso. Então eles passam em rios e lagos assim e conseguem estar predando o seu peixe. Na cidade ele já não teria essa possibilidade, né? Ou, por exemplo, no caso, no campo também, nós temos os carnívoros, né? Que eles vão encontrar muitos alimentos aqui, anuros, né? Sapos, rãs, pererecas. Ele pode se alimentar de outros morcegos também. Ele pode se alimentar de pequenos roedores, fazendo um controle de pragas, inclusive. E interessante isso que você falou. Então tem um morcego que se alimenta de peixe? Sim, ele é especializado nisso. Ele pode se alimentar, por exemplo, de insetos também que estejam ali na lente da água, ali, né, no fio da água. Então ele consegue se alimentar de outras coisas, mas ele é especialista em pegar peixes, né? Ele é um noctílio, né? Noctílio leporinus, né, a espécie desse peixe. Mas tira uma curiosidade, sei lá, de repente tem um lago ali, ele tá voando, ele chega a mergulhar ou Não. O morcego é bem conhecido por causa do sonar. O morcego ele tem aquele som que ele emite, é uma frequência que nós pegamos, né, um fragmento dessa frequência. Né? Então, com essa frequência, aquele volta para ele consegue perceber que tem peixes pequenos, lógico. Ele não vai pegar um sim, até porque são pequenos. Vai pegar um pequeno peixe que está ali na lente da água, ele consegue perceber aquilo, ele tem uma audição muito especializada para isso, e ele consegue pegar e se alimentar. E a característica do morcego é só a visão ou a audição também? Então, isso depende muito de espécie para espécie. Por exemplo, lógico, os morcegos no Brasil em geral, eles utilizam muito a audição. Né? O morcego não é cego como muita gente fala. Ele consegue enxergar sim. Logicamente que ele não enxerga como uma ave. Né? Ele utiliza muito mais a ferramenta auditiva. Então ele tem um aparato, né, na sua cabeça, na sua face, que permite que ele utilize isso. Né? Ele tem o trago auditivo, né? Todo o aparelho auditivo dele é modificado para isso, né? Então, cada espécie, por exemplo, os morcegos insetívoros, os carnívoros, né? Esses morcegos, a maior parte deles tem um aparelho auditivo bem elaborado para que ele consiga perceber animais que ele queira predar ou que ele queira fugir, né? Então depende muito de espécie para espécie. As raposas voadoras, né, as que tem ali na Austrália, por exemplo, elas utilizam mais a visão. Eles são animais que são mais diurnos do que noturnos. Então eles usam mais a visão e eles não utilizam sonar, eles não têm essa ferramenta. E, Carol, você falou, existe uma época então específica para essa reprodução, porque normalmente mamífero existe, às vezes é cio, né, ou de determinado tempo. Então, no caso dos morcegos, é uma época específica do ano para essa reprodução. Exatamente. Normalmente eles têm essa fase de reprodução começa ali para o final de setembro, outubro, novembro. A gestação ela varia muito de espécie para espécie. Por exemplo, o Desmodus rotundus, que é hematófago, a gestação dele é uma das mais longas, que é 7 meses. Nossa. Mas tem os molossos, que são os que ficam no forro, que é aproximadamente 3 meses a gestação deles. Então, eles começam a nascer agora, né? Agora não, né? Já estamos em 2020. Mas no final do ano para o comecinho do ano é quando eles começam a nascer. E normalmente uma fêmea cria quantos filhotes? Um filhote, acho que só existe uma espécie que ela consegue ter 2 ou 3 por gestação. E Luiz, deu a cria, quanto tempo esse filhote fica dependente da mãe? Então, isso também varia muito de espécie para espécie. Nós estamos falando de um grupo bem grande de animais, né? Então, ele pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses ali se amamentando. Então, o morcego fêmea, a mama, né, dela é axilar. O morcego ele vai ficar, né, aqui no ventre dela em voo mesmo. Por isso que não é comum você ver um animal desse com mais de um filhote.
seria bem complicado ela voar com 2, 3 filhotes pendurados. Então, um só ela consegue. Então, há casos, né, como ela falou de algumas espécies aí, que tenham uma gestação maior, né, de mais filhotes. Mas o comum mesmo, a maior parte das espécies, apenas um, porque facilita. Porque ela fica com o filhote... Durante todo nela, esse tempo de amamentação, durante todo o tempo de amamentação. ela não sai e deixa ele, sei lá, num ninho, num cantinho. Ele, um pouco mais de maturidade, aí ela começa a fazer isso. Mas fora isso, ela tá o tempo inteiro com ele. Isso depende muito de espécie também. Interessante. O comportamento vai variar muito. Tem morcegos que são mais agressivos, outros são mais tranquilos, mais de boa, né? Então, tudo vai variar muito de espécie para espécie, de hábito alimentar, tudo varia muito. E uma coisa interessante que você falou, a mama fica embaixo da axila? Exatamente, a mama é axilar. Então, o morcego ele vai ficar aqui, porque se fosse frontal, dificultaria um pouco o voo dela. Então, ele sendo um axilar, ela com a abertura da asa, o morcego fica aqui e fica mais tranquilo. Mas ele não mama, mas ele não mama só durante o voo, ele mama o tempo inteiro. Fome, é igual um bebê. E todos ficam de cabeça para baixo? Os morcegos, todos ficam de cabeça para baixo. Mesmo esses que ficam no forro, que sobe parede, ele está subindo ali normal, depois ele vira. Ele pode ficar de várias posições, mas normalmente o normal ele fica é de cabeça para baixo. De ponta cabeça. E esses que ficam em paredes? Porque normalmente o que se imagina, eu pelo menos imagino isso, né? Quando a gente vê um morcego, que ele fica pendurado. Sim. Né? Esses de parede, não. Não, eles podem ficar pendurados, eles ficam grudados, Grudados. né? A morfologia deles, né? Espécie para espécie tem muita diferenciação. Então eles normalmente de forro, eles ficam na parede mesmo. E como que eles se penduram? São garras? Então, na pata do morcego, ela tem no caso uma garrinha que ela consegue segurar, e o morcego, lógico, é um animal muito leve, nós estamos falando de animais que tem 15 gramas, 11 gramas. Então são animais bem leves que tem toda uma adaptação fisiológica, morfológica para estar fazendo isso. Tem morcegos, por exemplo, que tem ventosas, né? Que eles ficam dentro de bromélias, essas plantas assim, ele fica lá dentro e ele tipo escala com essas ventosas, escalando. Esse provavelmente pode ser alguma das exceções de que não fique de ponta cabeça. Né? Ele descansa geral, na folha. Ele fica dentro, ele adentra a planta, ele fica no fundo. Então ele está lá, né? Ele está lá colado, né, com essas ventosas, né? Essas membranas interdigitais, né, ou discos adesivos, como nós chamamos. Então ele fica lá e ele consegue escalar. Então esse é uma das exceções, no caso, na questão de ficar de ponta cabeça. E é comum achar morcego durante o dia? No morcego durante o dia não é comum. Se eu achar é porque... A adaptação dele não é pro dia, é um animal noturno, de crepuscular noturno, na verdade. Se você vê um morcego durante o dia, pode ser um problema. Ele pode estar com um problema, uma raiva, por exemplo. Ou com, sei lá, alguma fratura, alguma coisa então, ou não? Se ele tiver com fratura, ele vai buscar um isolamento, ele vai buscar ficar num canto. Porque o seguinte, o morcego, se ele ficar no sol, vai ressecar ele. O morcego, a membrana dele, a asa dele é toda ramificada, cheia de veias, de artérias, vasos, é bem irrigado, né? Então, se ele ficar durante o dia, vai ressecar aquilo, o bicho vai vir a óbito. Vai ter muito problema. Então, talvez por esse motivo seja que eles tenham os hábitos noturnos, né? Que eles fogem desse UV, que pode ter um problema aí. Por isso que um hábito crepuscular, o sol tá ali. Os morcegos têm, lógico, de espécie para espécie, eles têm horários para sair das suas colônias, né? Então, cada espécie costuma ter um horário de trabalho, assim, um horário de saída. Então, uma coisa mais importante, se eu achar um morcego durante o dia e um morcego no chão, mais um motivo para eu não ter um contato com ele, uma vez que se ele está ali, ele tem algum problema ou de raiva ou alguma bactéria, alguma doença. E, Luiz, a gente estava aqui um pouco antes da gente gravar, aqui a gente veio para fazer um acompanhamento de captura, você vai ver qual é a espécie que tem, ali você faz alguns estudos, manejo, mas existem uns cuidados, né? Não é simplesmente armar ali, pegar, tem toda uma técnica, né? Sim, sim. No caso, no curso aqui hoje, eu estou ensinando para o pessoal aqui a como fazer esse manejo, a como esticar uma rede, horários, o equipamento de medição, né, para ver peso, ver tamanho, que equipamento que a gente usa, por exemplo, de proteção individual, né, os EPIs, uma luva, uma lanterna mesmo, é muito importante para isso, é mais uma lanterna de cabeça que possibilita que você fique com as mãos livres, né, mesmo iluminando, pinças, tipos de luvas diferentes que eu utilizo, dependendo do morcego. Eu uso uma luva que eu tenha um pouco mais de tato,
Dependendo do morcego, eu vou usar uma luva mais grossa, uma luva de raspa de couro maior, que me proteja mais e que eu também não machuque o animal. A gente não chegou ao fim do programa, mas eu cheguei ao fim do bate-papo com o Luiz e com a Carolina. E o Luiz ainda vai passar um pouquinho pra gente, que ele vai mostrar um pouco das espécies que a gente conseguiu capturar aqui, ver se conseguimos mais alguma durante esse bate-papo. Mas antes disso, Carol, eu queria que você deixasse uma ressalva, principalmente para quem mora em área urbana. Bom, os morcegos, eles são animais incríveis, eles têm uma importância ecológica muito grande, então eles não vão te atacar, eles não vão chupar seu sangue, não vai fazer ninho no cabelo. Tudo isso é mito, não é verdade e... Bom, primeiro, acho que a gente tem que respeitar todo o nosso meio ambiente e se você tem algum caso, assim, procura uma orientação num órgão da sua cidade, um especialista. Acho que a gente pode falar por todos os biólogos que nós gostamos de ajudar, às vezes nem cobra, é só uma orientação, a pessoa vai te indicar o jeito certo de você fazer esse manejo e é isso. É isso. Luiz, você acha que... Eu costumo dizer que assim, vamos ver se você concorda comigo com toda a sua experiência. Eu falo que os animais, eles não têm interesse em nós humanos, não somos presas para eles, né? Eu acho que o maior predador que existe hoje somos nós. Nós predamos e muitas vezes é por prazer, né? O animal, quando ele se alimenta, quando ele faz uma predação, é para alimentação. Ele faz aquilo não é por prazer. Ele faz aquilo porque ele tem que se alimentar, ele quer levar a sua espécie adiante. Ele quer passar seus genes adiante. Então ele preda para isso. Gente, eu me despeço, mas o programa ainda segue um pouquinho, que o Luiz vai explicar um pouco dessas espécies aí que a gente capturou aqui, falar um pouquinho mais. Luiz, agradeço por poder fazer parte disso daí e principalmente, Carol, por tirar esses mitos, né, essas lendas, de desmistificar tudo isso que existe sobre os morcegos. Obrigado. Valeu. Obrigado, Carol. Então é isso. Como eu falo sempre no final do programa, o programa Dica Animal, ele foge do convencional. Hoje a gente falou de morcego, amanhã a gente pode estar falando de uma formiguinha. Eu acho que o interessante é a gente entender um pouco do hábito e da natureza de cada espécie. Então fica ligadinho aí, acompanha mais um pouquinho do que o Luiz vai orientar a gente e até o próximo programa. Isso varia bastante. Tem redes dessa que são que elas vão ter aí 12 metros por 3 de altura. Então, esse aqui é um morcego, é um insetívoro, né? É um Lasiurus, é um morcego comum de se encontrar, de certa forma, nesses ambientes bem preservados assim. Morcego que colabora bastante com o controle de pragas, né? Predando aí diversos insetos. Ele tem esse uropatágio, né? Essa parte da cauda dele, que tem essa membrana, e isso facilita ele conseguir fazer a predação, fazer a captura do seu alimento, né? Dos insetos em voo. Né? Ele tem uma dentição totalmente adaptada para essa alimentação de insetos, né? Ele consegue quebrar o exoesqueleto dos insetos para poder estar se alimentando. É um morcego, isso aqui no caso, isso aqui é vamos ver, é um macho, né? Esse é bem peludo, né? Ele é bem peludo, né? Bem peludinho assim. A cauda dele não é solta, a cauda dele aqui é totalmente preenchida, totalmente com a membrana aqui, né? Então isso aqui é o dorso dele. Eu fiquei curioso, eles mastigam ou eles matam e engolem? Ele vai mastigar o inseto. Ele vai mastigar o inseto. Uma larva ele consegue pegar também. Bom, ele está bem irritado aqui, ele não está gostando muito do manuseio.